destaque no Panorama CBN, decisão de Gilmar Mendes, que torna impeachment de ministros do STF mais difícil, abre crise com o Congresso. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai decidir se mantém a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacelar. Investigação sobre o caso Master terá que passar pela Suprema Corte. Presidente da Venezuela reforça a segurança pessoal em meio a ameaças dos Estados Unidos. E no futebol, o Flamengo é o campeão brasileiro de 2025. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! O Supremo Tribunal Federal vai decidir na semana que vem se referenda a decisão do ministro Gilmar Mendes, que restringiu à Procuradoria-Geral da República o poder de pedir o impeachment de ministros do STF. A decisão abriu uma crise com o Congresso Nacional e será analisada pelos outros ministros em plenário virtual. Gilmar Mendes analisou duas ações que questionaram trechos da lei do impeachment de 1950. Segundo essa lei, qualquer cidadão, parlamentar ou não, pode denunciar ao Senado os ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República também, pelos crimes de responsabilidade. A Constituição não trata especificamente de impeachment de ministros do Supremo. Estabelece somente que eles serão processados e julgados pelo Senado em relação aos crimes de responsabilidade. Na decisão, então, Gilmar Mendes determinou que apenas o Procurador-Geral da República pode denunciar ministros do STF por crimes de responsabilidade. Segundo o ministro, a mudança evitaria o uso político dos pedidos de impeachment contra magistrados. A decisão é vista como uma tentativa de reduzir a exposição dos ministros do STF a uma ameaça permanente da oposição no Senado. Só atualmente, para você ter uma ideia, há 81 pedidos de impeachment de ministros do STF no Senado, 43 somente contra Alexandre de Moraes, que é o relator do processo por tentativa de golpe. Gilmar Mendes também alterou o trecho da lei que estabelece o número necessário de senadores para aprovar a abertura do processo de impeachment de um magistrado. Ele passou de maioria simples, metade mais um dos presentes, para a maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos senadores. Segundo o ministro, esse número segue o mesmo necessário para aprovar a instauração de processos contra o presidente da República na Câmara dos Deputados. E aí, como contou já o Leandro Gouveia no Panorama da Noite, houve reação de tudo quanto é lado no Senado. Davi Alcolumbre, presidente da Casa, disse que a medida representa uma grave ofensa à separação dos poderes. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, considerou o despacho de Gilmar Mendes uma agressão ao Legislativo. Com um tanto de tristeza e lamento, é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Afirmar o papel institucional deste Senado e do princípio que funda essa República, que é o princípio da separação, da independência e da harmonia entre os poderes. Princípio este, com essa decisão monocrática, me parece que foi bastante ofendido. Até o advogado-geral da União, Jorge Messias, pediu que o ministro Gilmar Mendes reconsidere a decisão. Ele defendeu a legitimidade popular para apresentar denúncias para a abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo. E aí o movimento de Jorge Messias foi visto como uma tentativa de conquistar apoio no Senado. A indicação dele é uma vaga no STF, né? Ele está tentando esse movimento aí para conquistar a vaga e passar pelo Senado tranquilamente.
Agora vamos para o Rio de Janeiro, onde a Assembleia Legislativa do Estado deve decidir nos próximos dias se mantém a prisão do presidente da casa, Rodrigo Bacelar. O parlamentar do União Brasil passou a primeira noite na carceragem da Polícia Federal depois de ser preso na Operação Unha e Carne, suspeito de atrapalhar uma investigação que mira o Comando Vermelho. Segundo as investigações, o presidente da Alerj vazou informações sigilosas para o ex-deputado estadual TH Joias, preso em setembro por tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociação de armas para a facção criminosa. Na decisão, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que há infiltração profunda do crime organizado no poder público do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, na véspera da operação para prender TH Joias, Rodrigo Bacelar ligou para o aliado, avisou que haveria mandados contra ele e o orientou a destruir provas. Alertado, então, TH Joias fez uma limpa em casa, tirou tudo que poderia ser comprometedor, usou até um caminhão-baú para retirar o material e saiu de casa. Uma das principais provas da Polícia Federal é um vídeo enviado por TH Joias ao deputado Rodrigo Bacelar, em que ele lamenta que ia ter que deixar várias peças de picanha no freezer. Ô, presida, não tem como levar não, irmão. Pô, como é que leva? Tem como levar não, meu irmão. Vou roubar as carnes. Eita, que vergonha. Ontem, o presidente da Alerj foi chamado à sede da Polícia Federal para uma reunião com o superintendente e aí recebeu voz de prisão. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em 3 endereços de Rodrigo Bacelar e no gabinete dele. Foram apreendidos R$90 mil em dinheiro vivo no carro em que ele usou para ir até a sede da Polícia Federal. R$90 mil dentro do carro. O advogado do presidente da Alerj, Bruno Borragini, disse que a prisão é desproporcional e negou que ele tenha vazado informações. Ele está bem, está confiante que amanhã a Assembleia não vai referendar a prisão. A defesa ainda não teve acesso à íntegra da decisão que decretou a prisão dele, mas o que nós já pudemos estudar, a prisão ela se apresenta totalmente desproporcional, já que o Rodrigo ele não praticou nenhuma conduta ativa para tentar burlar a justiça e o processo, e nem muito menos para auxiliar em eventual perdimento de prova ou distribuição de provas. A Assembleia Legislativa do Rio anunciou que vai começar a analisar o caso assim que for notificada pelo STF. Isso deve acontecer hoje. E aí os deputados vão decidir se mantém a prisão de Rodrigo Bacelar, que foi eleito presidente da casa por unanimidade. Tem muito apoio no Rio de Janeiro. A prisão vai ser primeiro analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois o parecer vai ser submetido aos 69 deputados em plenário. Para revogar a prisão, são necessários pelo menos 36 votos. E apesar de ter uma relação tumultuada atualmente com o governador Cláudio Castro, com quem estava rompido desde julho, Rodrigo Bacelar poderia assumir o governo em março, quando o Cláudio Castro pode deixar o cargo para se candidatar ao Senado. Bacelar é o 5º presidente da Alerj a ser preso em 10 anos. Antes dele, operações contra a corrupção levaram à prisão de José Nader, Sérgio Cabral, Jorge Pisciani e Paulo Melo. E todo mundo sabe, que 5 governadores do Rio também já foram presos nas últimas décadas. Moreira Franco, Sérgio Cabral, Luiz Fernando Pezão, Rosinha Garotinho, Antony Garotinho. E em 2021 ainda teve o governador Wilson Witzel, que sofreu impeachment. Página virada para te contar que a Justiça Federal de Brasília determinou que a Polícia Federal interrompa imediatamente todas as diligências sobre crimes financeiros do Banco Master e encaminhe o inquérito ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada depois que o ministro Dias Toffoli ordenou a transferência das investigações sobre o caso ao STF. Na prática, Toffoli passará a comandar o andamento do caso, ao menos até o julgamento do mérito do pedido da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro. Os advogados alegam que, durante as buscas, a Polícia Federal apreendeu material relacionado a um deputado federal na casa de Daniel Vorcaro. Por isso, Toffoli determinou que novas medidas e decisões da investigação terão que passar pelo aval dele. O ministro já tinha decretado sigilo sobre todo o processo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou para a semana que vem a votação do projeto de lei anti-facção.
O senador Alessandro Vieira, do MDB, apresentou o relatório que cria um tipo penal específico para a facção criminosa e aumenta para até 120 anos as penas de chefes de organizações. Pelo texto, os chefes das facções terão que cumprir, no mínimo, 85% da pena em regime fechado em presídios federais de segurança máxima. A proposta também prevê o bloqueio de contas e criptoativos das organizações criminosas, o sequestro e arresto de bens, intervenção judicial em empresas usadas por facções e milícias e o confisco e alienação antecipada de bens apreendidos. O relator atendeu a um pedido do governo federal e manteve o modelo atual que destina integralmente para a Polícia Federal os recursos apreendidos em operações contra organizações criminosas. Na Câmara, anteriormente, o relator Guilherme Derrite havia destinado parte desse dinheiro para forças policiais dos estados. O Alessandro Vieira também criou um novo tributo sobre as apostas em bets para financiar o combate ao crime organizado. E apesar da resistência ao imposto, o senador acredita que o texto vai ser aprovado. A gente sabe da força do lobby das bets, né? Aqui em qualquer lugar. Mas é uma medida razoável, porque sem orçamento não adianta falar em segurança pública. E as bets têm mais do que margem suscetível de tributação. O formato que a gente escolhe, que é uma CID, me parece tecnicamente ajustado, com potencial de arrecadação suficiente para fazer essa virada de página no enfrentamento ao crime, e a gente espera ter acolhimento dos colegas senadores e depois dos colegas deputados. A previsão é arrecadar 30 bilhões de reais com a nova CID sobre as bets, semelhante à que é cobrada hoje sobre os combustíveis. No noticiário da economia, hoje o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o chamado Conselhão, vai se reunir em Brasília para a última reunião do ano. Com a presença do presidente Lula, o encontro deve trazer discursos com sinalização de rumos para a economia do país, principalmente após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos e os recentes recuos do presidente Donald Trump em relação ao Brasil. Esse conselho, o Conselhão, reúne ministros, empresários e ativistas que discutem e sugerem ao governo políticas públicas em diferentes áreas. A programação do evento prevê também um balanço das atividades desenvolvidas por integrantes do colegiado na COP30 e uma série de anúncios governamentais e do próprio Conselho. Representantes da sociedade civil devem entregar ao presidente Lula um documento listando propostas de prioridades e recomendações para os próximos anos. O IBGE mostrou que a combinação de mercado de trabalho aquecido e programas de transferência de renda levou a pobreza e a miséria no Brasil aos menores níveis da série histórica em 2024. Em um ano, 8.600.000 pessoas saíram da pobreza e 1.900.000 deixaram a extrema pobreza. Hoje, 23% dos brasileiros vivem com até R$ 23 por dia e 3,5% estão em miséria, ambos os menores índices desde 2012. O maior dinamismo do mercado de trabalho foi decisivo para reduzir a pobreza, enquanto os benefícios sociais tiveram maior impacto na queda da extrema pobreza. Assim, a desigualdade recuou. O índice de Gini atingiu mínima histórica. Já a renda média domiciliar per capita cresceu 4,9% e atingiu 2017, maior valor desde 2012. O avanço foi mais intenso entre os 10% mais pobres. Mesmo assim, as regiões Norte e Nordeste seguem concentrando a maior parte da população pobre do país. E o Banco Central afirmou que 193.800 pessoas ativaram a proteção contra a abertura de contas indesejadas ontem. A nova medida da autoridade monetária, lembrando, faz parte do serviço BC Protege Mais, que foi lançado na segunda-feira. E o objetivo é evitar a abertura fraudulenta de contas com o uso de identidades falsas. Página virada, mudamos de assunto e eu te conto agora sobre um vídeo impressionante que circulou ontem nas redes sociais e repercute ainda hoje. É o caso do Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos,
que morreu após ser atingido por uma barra de supino enquanto estava treinando numa academia em Olinda. Imagens de uma câmera de segurança mostraram que ele desfaleceu poucos segundos depois que o equipamento caiu sobre o tórax dele. Ao G1, o cirurgião torácico Rafael Tavares explicou como que o impacto pode ter levado à morte em tão pouco tempo. Segundo o especialista, a barra, ao despencar, atingiu uma região do corpo chamada Zona de Ziedler. É uma área bastante sensível para lesões cardíacas e vasculares, o que faz do supino um dos exercícios mais arriscados, hein? Segundo parentes, Ronald entrou na academia por volta de 7h50. Às 8h05, a família recebeu já uma ligação avisando do acidente, e aí a vítima foi levada para uma UPA de Rio Doce, mas não resistiu. Teve a morte confirmada e comunicada aos familiares por volta das 8h30 da noite. Tudo muito rápido. De acordo com o médico ouvido pelo G1, após a queda do aparelho, o aluno pode ter se levantado no susto, mas os efeitos da batida são muito rápidos e chegam ao cérebro quase instantaneamente. Eu te conto também que o domínio territorial de grupos armados no Rio de Janeiro alcança hoje 4 milhões de pessoas, o equivalente a 34,9% da população da região metropolitana, formada por 22 municípios, incluindo a capital e cidades da Baixada e do Leste Fluminense. O dado consta na nova edição do Mapa Histórico dos Grupos Armados e revela que esses moradores vivem sob controle ou influência de facções do tráfico ou de milicianos. Ao somar áreas de controle de influência, as milícias ultrapassaram o Comando Vermelho em extensão territorial. Você vê, né? Como é triste a gente trazer esse dado, especialmente um dia após a prisão do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, sob suspeita de envolvimento com o crime organizado. É realmente lamentável. Para fechar aqui esse giro de notícias, eu te conto que a Polícia Federal afirmou que investiga a disseminação de um vírus potencialmente letal que afeta a ararinha azul, uma das aves mais raras do mundo. A preservação da ave é alvo de disputa entre criadores particulares e autoridades brasileiras. A espécie havia sido declarada extinta na natureza há 25 anos. Em 2020, cerca de 20 aves criadas em cativeiro foram trazidas da Alemanha para serem reintroduzidas em seu habitat natural na Caatinga do Nordeste brasileiro. Na semana passada, o ICMBio informou que as 11 ararinhas restantes, entre as que foram soltas, testaram positivo para o circovírus, que pode ser letal e não tem cura. Agora os destaques do noticiário internacional. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, reforçou a segurança pessoal dele, adotando uma série de novas medidas em meio ao aumento das ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação está numa reportagem do jornal americano The New York Times. Várias pessoas próximas ao governo venezuelano, que falaram sob condição de anonimato por medo de represálias, contaram ao jornal que uma atmosfera de tensão e preocupação toma conta do círculo íntimo de Nicolás Maduro. De acordo com eles, Maduro tem tentado se proteger de um possível ataque de precisão ou de uma incursão de forças especiais, mudando frequentemente o local onde dorme e também o celular que usa. E enquanto isso, o presidente Donald Trump informou ontem que os Estados Unidos lançarão ataques terrestres contra alvos do narcotráfico em breve. E ele falou: apoio a decisão de neutralizar embarcações de drogas, se referindo a recentes ofensivas militares de forças americanas contra barcos que supostamente transportam drogas no Mar do Caribe e nos arredores da América Latina. Trump não fez menção direta à Venezuela. A Justiça dos Estados Unidos condenou a 2 anos e meio de prisão o médico que foi acusado de administrar cetamina ao ator Matthew Perry, astro da série Friends, nos meses anteriores à overdose dele. Salvador Plascencia se declarou culpado de 4 acusações de distribuição da droga. O artista morreu aos 54 anos em outubro de 2023.
Israel anunciou que moradores de Gaza poderão sair pelo Egito nos próximos dias. A medida cumpre uma das determinações do plano de paz elaborado pelos Estados Unidos. O comunicado israelense diz que a abertura do ponto de passagem de Rafah será organizada em coordenação com o Egito e a União Europeia. Mas autoridades egípcias desmentiram a informação e insistiram que a passagem deve ser aberta nas duas direções para a entrada e saída do território. 73 mil pessoas festejaram no Maracanã o 9º título do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. O rubro-negro bateu o Ceará por 1-0 e levantou a taça com uma rodada de antecedência, 4 dias depois de conquistar a Libertadores, né? Vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. E foi o 5º título do técnico Felipe Luiz em pouco mais de um ano como treinador. Além do Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo conquistou nesse período a Copa do Brasil, a Supercopa e o Campeonato Carioca. Agora o Flamengo viaja no sábado para o Catar, onde vai disputar a Copa Intercontinental da FIFA. Quem vai atuar na última partida do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol será a equipe sub-20. O Palmeiras derrotou o Atlético Mineiro por 3-0 em Belo Horizonte, mas terminou o ano sem título. Com 3 gols de Neymar, o Santos bateu o Juventude em Caxias do Sul e saiu da zona de rebaixamento. Quem afundou no Z4 foi o Internacional, que perdeu para o São Paulo por 3-0. O Fortaleza bateu o Corinthians por 2-1 e também chega à última rodada fora da zona de rebaixamento. O Bahia venceu o rebaixado Sport por 2-0 e subiu para a 6ª posição. Hoje, Cruzeiro e Botafogo fecham a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, 5 times vão brigar para não cair: Internacional, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos. O Inter vai jogar contra o Bragantino. O Vitória vai enfrentar o São Paulo. O Fortaleza vai pegar o Botafogo. O Ceará vai jogar contra o Palmeiras. E o Santos vai enfrentar o Cruzeiro. E no comentário lá na caixinha do Spotify, o Eteto Júnior, não sei se é esse exatamente o nome dele, mas no perfil tá assim, disse que o nosso Laerte Afonso estaria hoje com um sorriso de orelha a orelha. E tá mesmo, né, Lala? Flamengo! Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. A Ingrid Seramin, de Novo Progresso no Pará, mandou uma mensagem direto pro Laerte, dizendo que o Panorama é o podcast diário dela e que ela adora a interação musical do nosso DJ. Um beijo, Ingrid. É estar contigo todo dia. Deixa eu aproveitar também para agradecer a todo mundo que tá me marcando lá no Instagram, biancasantos.bia, mostrando a retrospectiva do Spotify com o Panorama CBN no topo. Eu tô repostando tudo com o maior orgulho, hein? Morro de orgulho e de alegria. E assim a gente vai se despedindo, desejando pra você uma ótima quinta. Lembrando que amanhã tem o nosso Sextou Musical, então pode participar mais e mais. Manda mensagem lá no Instagram, na caixa de comentário do Spotify, por e-mail também, bianca.santos@cbn.com.br. A gente te espera. E não se esqueça do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Um beijo, tchau. Uma praia bacana com pôr do sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.